Olá, meus queridos, saudações em Cristo Jesus. Com muita alegria chegamos até você com palavra de sabedoria, o seu devocional, sempre aqui com você, trazendo um pouco da mensagem de fé, de esperança e de amor em Cristo Jesus. Muito obrigado a você que nos dá alegria da sua companhia, obrigado pela audiência, obrigado pela interação, pela fidelidade de estar sempre aqui com a gente. Cheiro no seu coração, que Deus te abençoe, a você, a sua casa, a sua família. Deus te guarde, te proteja, esteja sempre contigo em todos os momentos. São as minhas orações em nome de Jesus. Gente, estamos dando continuidade à nossa conversa sobre qualidades inesquecíveis na vida de uma pessoa, na vida de um líder, na vida de qualquer um de nós que se propõe a fazer a diferença no nosso círculo de convivência. Então, todos que estão aqui nesse momento, você possui um potencial incrível, com qualidades que devem ser incentivadas, encorajadas, alimentadas, porque estas qualidades serão imprescindíveis para marcar a tua vida e as pessoas que estão perto de você. E hoje eu vou falar, sabe o quê? Sobre bom humor, a questão da capacidade de você manter um bom humor. Vamos pensar sobre isso agora. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, olha só. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E aí já vem uma pergunta logo de cara. Você já sorriu hoje? Você já deu um sorriso hoje? O sorriso, ele é uma expressão do nosso humor, né? Quando você está sorrindo, você está dando uma mensagem, está transmitindo uma mensagem de que as coisas estão bem, ou que você está se sentindo bem naquele momento específico que você está vivendo. Vamos definir o que seria o senso de humor. Senso de humor é quando você é capaz de perceber, apreciar ou expressar o que é engraçado, interessante ou até mesmo absurdo. E aí você se depara diante dessa cena, você reage a isso de uma maneira descontraída, de uma maneira leve, de uma maneira, como a gente está usando a expressão aqui, bem humorada. Você se expressa e você transmite para as pessoas que aquilo que você está dando de resposta é algo bom, é algo legal, é algo que traz a você esse humor, no caso, bom humor, uma reação boa das tuas emoções às diversas circunstâncias que estão ao teu redor. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, olha aqui, a alegria, ele fala de paz, fala de longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. A Bíblia fala do fruto do Espírito sendo várias coisas, várias manifestações do Espírito de Deus na sua vida. E uma dessas manifestações está aqui citado no texto bíblico que eu disse para você, Gálatas 5. Ele está dizendo que a alegria é um fruto do Espírito. Com isso, vamos trazer uma outra definição também? Qual seria a diferença entre felicidade e alegria? A felicidade, a definição dela nos propõe um sentimento que depende das circunstâncias que você está passando. A felicidade está muito ligada ao sentimento mediante as circunstâncias. Já a alegria, por sua vez, é um sentimento que independe, ele não tem uma relação direta com as circunstâncias. Você lembra do que aconteceu com Paulo e Silas lá na prisão, em Atos capítulo 16, que ele estava preso, a circunstância dele não era boa, tinham prendido os 2 missionários, os 2 apóstolos, os servos do Senhor que estavam pregando a palavra de Deus, e eles estavam no cárcere, na prisão, louvando, cantando, salmodiando ao Senhor. Ou seja, apesar da circunstância não ser boa, eles conseguiam manter um alto nível de satisfação e, consequentemente, de alegria naquele momento. Então, a alegria é o sentimento que não depende da circunstância. Ele é independente da circunstância. Enquanto que a felicidade depende da circunstância.
Se você analisar um pouquinho comigo também, ainda dentro dessa perspectiva que a gente está conversando sobre o bom humor, a alegria, como sendo uma virtude que devemos cultivar no nosso comportamento, do nosso dia a dia, tem uma outra questão. Jesus e as sacadas de senso de humor, de certa forma, que Cristo Jesus tinha ao fazer suas analogias, ao trazer seus exemplos, ao colocar determinadas aplicações dos seus ensinamentos de forma, às vezes, até irônica. E a ironia tem um pouco do humor na ironia. A ironia, os paradoxos e as metáforas, elas muitas vezes trazem consigo os elementos de humor. E Jesus, se a gente pudesse fazer uma análise aqui dele nesse sentido, a gente poderia dizer que Jesus usou humor, usou a sátira, usou os paradoxos, usou a ironia. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Coar um mosquito e engolir o camelo, lá em Mateus 23, 24. É um exemplo dessa jogada humorística ou satírica, né, de Jesus Cristo, quando ele tinha essa pegada de fazer isso. O camelo passando pelo fundo de uma agulha, lá em Mateus 19, é outro exemplo. Cegos guiando cegos. É também, aí ele está usando a ironia, se referindo a como muitos fariseus estavam conduzindo outras pessoas que também não viam, que também não enxergavam dentro da perspectiva do mundo espiritual. Mortos sepultando mortos, figos e espinheiros, argueiro ou trave no olho, são exemplos dessa abordagem de Cristo Jesus, né? E com uma ênfase também importante nessa minha exemplificação, é que Jesus em nenhum momento estava fazendo isso para ridicularizar ou para ferir as pessoas. Ele fazia isso para ampliar o nível de compreensão e gerar um esclarecimento maior. Então, Jesus usou o bom humor para trazer esse nível maior de compreensão da fala dele, do que ele estava dizendo, do que ele estava transmitindo. Os benefícios de ter uma boa dose de senso de humor. O que é que você ganha em você ter uma boa dose de senso de humor, né? Será que tem algum benefício? Vamos pensar aqui comigo agora. Primeira coisa, manter o senso de humor ajuda o líder, ajuda o cidadão, o pai de família, a senhora que está aí trabalhando, você que está estudando, ajuda você a poder conviver com as pressões que muitas vezes no dia a dia você acaba tendo que enfrentar. Se você é líder, você vai enfrentar muitas pressões na sua liderança. Se você está estudando, você vai enfrentar muitas pressões em cima dos seus estudos. Se você está trabalhando, você vai enfrentar pressões no seu trabalho, no seu dia a dia. O senso de humor te ajuda a você encarar aquele dia da melhor maneira. Não é que a circunstância mudou, mas você está reagindo de uma maneira mais positiva diante daquela circunstância. E não você se entregar a um mau humor, e aí, como o próprio nome já sugere, o mau humor vai produzir mal, vai trazer para você problemas de uma irritabilidade cada vez maior, vai trazer para você problemas de você falar algo que vai estar ferindo os outros, em vez de você ser equilibrado e moderado. Vai gerar problemas de convivência que você poderia estar poupando se você, em vez de alimentar o mau humor, você alimentasse o bom humor. Pensa sobre isso aí. Outra coisa, o senso de humor, o bom humor, ele contribui para que você possa ver as coisas em outra perspectiva, impedindo você de fazer tempestade em copo d'água. Porque quando você foca muito no problema, o problema fica maior. Já observou isso? Quando você foca muito no problema, ele cresce. O problema ganha um tamanho, às vezes, surreal. Porque não é aquilo que é realmente. É um problema. Sim, é um problema. Mas não é esse problemão que você está alimentando. Então, quando você bota a dose de bom humor no teu dia, isso ajuda você a quebrar a perspectiva bad, ruim, mal,
que sempre temos essa tendência para buscar. E aí você acaba reequilibrando o horizonte e trazendo uma perspectiva diferente para aquela mesma cena, para aquela mesma circunstância, só que a tua maneira de ler, interpretar, enxergar aquilo que está acontecendo, acaba mudando, acaba sendo diferente. Mais outra dica, o que é que você ganha? Qual é o teu benefício em ter uma boa atitude de humor, uma boa dose de humor, senso de humor? Quarta coisa, você goza de uma vida mais saudável. Você experimenta uma vida mais saudável. Você aumenta 4 vezes mais a oxigenação do teu pulmão quando você está rindo, depois de uma boa gargalhada. Quando você solta aquela risada assim, sabe? O teu pulmão ele dá uma expandida 4 vezes mais. Então a tua oxigenação já melhora só no bom humor. Olha aí. Você gasta menos do que você imagina para poder dar um sorriso. Dizem, né, que quando você faz uma cara feia, você movimenta 232 músculos para fazer uma cara feia. Mas quando você faz um rosto alegre, um rosto feliz, um rosto sorridente, você só gasta 90 músculos. Então, às vezes eu brinco com os meus amigos dizendo, nem que seja por economia, mas ria. Porque a quantidade de músculos e de energia que é empreendida é muito menor. Então vale a pena você pensar sobre isso. Você olha, seu sistema digestivo, fígado, pâncreas, intestino, músculos que rodeiam o estômago, eles são beneficiados com as doses de humor. A tua circulação sanguínea aumenta, dá uma acelerada positiva quando você está rindo, quando você está encarando as coisas de uma perspectiva mais humorística ou com um senso de humor mais aberto. Isso vai te permitir a dar aquela aceleradinha no coração, que essa batida aumentando, aumenta a circulação e permite uma eliminação de toxinas, por exemplo, de uma maneira mais rápida, o que acaba sendo benéfico para você. Olha aí, tinha pensado sobre isso? E quando você está sorrindo, está de bom humor, também você manda uma mensagem para o hipotálamo aqui no seu cérebro e ele solta um comando de um monte de endorfinas para fazer o seu dia melhor. A sensação de realização e de prazer e de satisfação aumenta muito mais. Por isso, vale a pena sorrir, vale a pena ter um bom humor. É mais uma razão para poder você ter esse bom humor. Outro motivo, quando você tem o seu bom humor em dia, no seu dia a dia, você também acaba conseguindo, vamos dizer assim, diluir ideias que muitas das vezes estão ali no teu coração, que são ideias ruins. Você acaba fluindo e deixando passar aquelas ideias. É como se você aumentasse a circulação do rio, e aí o rio vai levando algumas impurezas, no caso aí mentais, né, psicológicas, que muitas vezes aqueles pensamentos estão aí perturbando você. Eu quero agora pegar com você algumas questões que o texto do livro de Provérbios, capítulo 15, destaca a respeito do grau de irritabilidade. Se você não tem um bom humor, o que é que você vai ter? Eu não tenho um bom humor. Ok, então o que é que você vai ter? Você vai ter um grau de irritabilidade. A irritação é exatamente o contrário do bom humor. Uma pessoa bem-humorada é uma pessoa mais leve, é uma pessoa que consegue se adaptar mais facilmente às suas necessidades, realidades, confrontos e demandas. Uma pessoa que tem uma irritabilidade alta sempre está travando, sempre não consegue desenvolver, sabe? Aquela pessoa que vai, trava. Começa, trava. Parece que vai, mas depois não vai. Então o livro de Provérbios, ele traz um texto que nos provoca uma autoavaliação do nosso grau de irritabilidade. Primeiramente, ele começa dizendo que a maneira como você reage às situações mais diversas da sua vida revela como você está emocionalmente. É a sua reação que vai medir isso. Versículo 1 vai dizer, o autor vai afirmar do livro de Provérbios que a resposta
branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aí vem a pergunta: como tem sido sua resposta para sua esposa, para seus filhos, seus empregados, discípulos, no trânsito, na igreja? Como é que você responde? Você responde com brandura ou você responde com irritação? Porque essa tua irritação, ela vai trazer uma provocação negativa para o teu dia. Se você não aprende ou não desenvolve uma conduta de uma comunicação não violenta, uma comunicação que realmente consiga conectar com a pessoa, em vez de você jogar toda a sua frustração e raiva para cima da pessoa, você vai ter muitos problemas nessa questão. Você anda irritado? Ou você consegue colocar as pitadinhas de bom humor no teu dia? A irritação vai te trazer muito mal, não vai te ajudar. Por isso a Bíblia está orientando. A resposta branda vai desviar o furor. É a resposta branda que muitas vezes consegue trazer a paz em momentos de muita tensão. Pense sobre isso agora. Você está dando essas respostas brandas ou você está dando respostas que despertam cada vez mais o furor? É uma análise. É a tua autoanálise. Não estou aqui te julgando. Não estou aqui apontando para você. Eu estou aqui provocando a reflexão. Trazendo para eu e você pensarmos. Então vamos lá. Outra coisa que diz no versículo 13, sobre a expressão facial, ela ser o espelho da nossa alma, quando diz no versículo 13 que o coração alegre deixa o rosto bonito e agradável. Sabe aquela pessoa que chega em casa com a cara de poucos amigos, uma cara fechada, uma cara trancada, uma cara raivosa, que até o bichinho de estimação corre com medo daquela pessoa que chega. Você sabe, todo mundo percebe, todo mundo vê. O teu rosto é um espelho da tua alma. Então você está transmitindo para dentro de casa, muitas das vezes, o quê? A paz ou a guerra? Você está transmitindo o quê? A harmonia ou o conflito? Amém? Está entendendo o que eu estou falando? A tua expressão facial. Pense o que é que ela está transmitindo. Se você não está com paz interior, então comece a trabalhar essa paz interior para você poder transmitir isso para as pessoas que estão perto de você. Se não, porque eu estou cheio de problemas, você vai ter que administrar isso dentro de você. Senão, o teu rosto será um rosto muito carregado, muito pesado. Um rosto com uma agressividade. E isso não vai ser legal para tuas relações. Isso vai promover conflitos em tuas relações. Muito bem. Outra coisa. O dia do irritado é sempre um dia de sofrimento. No versículo 15 diz: todos os dias do aflito são maus. Em compensação, a alegria do coração daqueles que se deixam tratar pelo Senhor e pela sua palavra é comparado a um banquete contínuo. Essa é uma verdade que você tem que pensar. O dia da pessoa que vive irritada será um dia de sofrimento. Talvez parte do sofrimento que você enfrenta poderia ser diminuído se você passasse a encarar o seu dia com outra perspectiva, com outra proposta, do que essa proposta de murmurar, de reclamar, de apontar, de acusar, entendeu? Essa resposta tóxica, essa resposta muito carregada de veneno. Isso aí não é bom, isso aí não é bom, gente. Isso aí vai matar com a tua qualidade de vida, isso aí vai distorcer as coisas boas que estão dentro de você, levando você para um extremo extremamente perigoso. E não é legal. Esse modelo de vida não é legal. Outra coisa, o versículo 18, eu falei do 15, né? Versículo 15, do capítulo 15 de Provérbios. Agora, o versículo 18, ele vai dizer que toda pessoa irritada é tóxica. Olha o que diz: o homem iracundo suscita contenda. Olha que coisa. O homem iracundo é um homem cheio de ira. Ele desperta a contenda. Sabe aquela pessoa que já vem com o espírito provocador de criar confusão?
Às vezes a gente observa, né? Você deve fazer isso também. Lá vem aquela pessoa já com um grau de palavras, de tom de voz, de postura corporal, que você diz assim, ih, rapaz, aquele ali está caçando confusão hoje. É o que a Bíblia está chamando. A Bíblia está chamando do homem iracundo, ele suscita a ira por onde ele passa. É o homem que prejudica por onde ele passa. Não é legal. Eu vou insistir de novo. Já o longâmino, a pessoa que procura apaziguação, ele promove a paz no meio da luta. E isso é legal. Eu oro a Deus para que neste dia você possa compreender que a atitude do bom humor é uma atitude inteligente, é uma atitude saudável e é uma atitude louvável. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não acumule, não alimente o ódio, o rancor, o ressentimento. Não faça isso não, não faça isso não. Libere perdão. Se livre dessas cargas que você está sobrecarregando a sua mente, o seu coração, a sua vida. E comece a ser a melhor versão de você mesmo. Coloque essa pitada de humor, que isso vai te abençoar e vai te ajudar. Tá bom? Gente, por hoje é só. Um cheiro no seu coração. Que Deus te abençoe e que essa característica do bom humor te acompanhe e que você seja essa pessoa que alimenta essa postura, tá bom? Eu sei que tem dia que é mais difícil, mas as exceções são exceções. Então não transforme o mau humor na regra. Que o mau humor não seja a tua regra, mas sim o bom humor. O bom humor seja o padrão do teu dia a dia, tá bom? E o dia da ira, o dia da contenda, seja a exceção disso tudo. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.